Numa jornada introspectiva, convido-te a mergulhar no âmago da alma, descobrindo a presença divina que reside em cada batida do coração. Que estas palavras sirvam como portais para reflexões profundas, abrindo caminho para a compreensão espiritual e a conexão com o divino. Bem-vindo a este momento sagrado de contemplação. Naquele meu livro, Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, se você tiver a oportunidade de lê-lo, eu falo ao longo do livro essas questões. Por que a gente sofre? Porque somos humanos, somos naturalmente limitados. O sofrimento nasce do limite. Eu sou limitado, então eu não tenho como fugir do sofrimento. O sofrimento vai bater à porta de toda pessoa. Mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar todas as dimensões do sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento afetivo, sofrimento espiritual. Nós sofremos com as perdas, nós sofremos com ciúmes, nós sofremos com a dor, nós sofremos com a morte. Tudo isso faz parte da condição humana. Nenhum ser humano está livre de enfrentar. Hoje, por exemplo, nós estamos todos com a notícia que eu particularmente fiquei assustado, um rapaz tão jovem que descobriu que tem aquele câncer linfático. Na hora, eu disse que ele disse essa frase: eu estou pronto para a luta. Essa é a atitude mais coerente, de quem quer a vida. Porque na hora que o sofrimento bate na sua porta, você pode muito bem se entregar a ele. Ou então você pode recebê-lo bem na sua vida e estabelecer com ele um pacto. Tudo bem, eu vou te administrar, mas eu não pretendo que você me leve. Essa é a atitude mais sábia. Difícil. Muda radicalmente a vida de uma pessoa. A gente já sabe que esse rapaz é afeito à reflexão, diz que é um rapaz muito inteligente, não é um cara bobo. Mas um momento como esse traz muita maturidade. Quantas pessoas, ao enfrentar o sofrimento, elas ultrapassam, elas vão além. Então, neste momento é importante, ao que sofre, saber administrar o que sofre, aquilo que está sendo o limite. A experiência do cuidado minimiza este sofrimento. A família estando presente. Cuidar do sofrimento daquele que está com a gente, daquele que a gente ama, é uma maneira muito concreta de amor. Eu estou ao lado, eu participo, eu não sou indiferente. E é assim, meu filho. É assim que a gente pode diminuir o peso do sofrimento no mundo. Sofrer não tem como. Todo mundo sofre. E seria uma bobagem da nossa parte pensar que nós não vamos ter sofrimentos, ou que nós podemos evitar, que o sofrimento venha visitar a nossa vida. Claro, eu preciso fazer de tudo para que a minha vida seja marcada pela sabedoria, para que eu faça as melhores escolhas, para que eu sofra menos. Então, quando eu administro bem a minha vida, é natural que eu vou ter condições de ter diante de mim, quem sabe, uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais harmônica. Mas e os acidentes da vida? E aquilo que eu não posso controlar? Então aí vem o momento da sabedoria, de nós fazermos da experiência do cuidado, que é naturalmente humana, uma experiência humana, de você cuidar, de você dar sentido àquilo que está acontecendo, de você então, de alguma maneira, superar aquilo que tanto nos machuca. Porque todo ser humano sofre. O sofrimento humano, ele nasce da condição de ser criatura, Então, eu não sou perfeito. Eu sofro de imperfeições. Por exemplo, essa semana eu perdi a voz. Fiquei desde domingo, ainda estou muito ruim. Minha voz está voltando aos poucos. Essa tosse que não sei mais o que fazer. Já até mandei importar enxofre de Marte para ver se fazendo o xarope desse enxofre a gente melhora. O corpo sofre porque ele tem limites. Alguma coisa eu estou fazendo, alguma coisa no meu dia a dia,
tem provocado o meu desgaste. Claro, penso sobre isso o tempo todo, a minha missão é árdua, eu viajo demais, eu tenho muito deslocamento, tenho muitos eventos e tenho uma vida muito cheia. Tudo isso é um fator que eu preciso pensar. Quando eu não penso sobre esses fatores e continuo me expondo de um jeito errado ao trabalho, quando eu não tenho o devido descanso, eu estou abusando do meu limite. Então é natural que o meu sofrimento venha. Uma criança de 7 meses, ela pode até não fazer escolhas, mas ela está contextualizado num contexto, ela está num contexto em que as pessoas escolhem por ela. E ela já sofre pelo simples fato de ser criatura. Não tem como nós retirarmos o sofrimento da criatura, porque isso seria privar a criatura da sua liberdade. Muita gente faz essa pergunta que eu acho absolutamente desnecessária. Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Porque o mundo é mundo e toda a realidade mundana é naturalmente limitada. Se Deus for interferir nessa condição de criatura, se Ele vai retirar o nosso limite, então Ele está radicalmente contrariando a nossa condição. O que a gente precisa fazer, e esta é a saída para a segunda pergunta, como é que eu posso fazer para minimizar o sofrimento no mundo? Aí nós temos a palavra cuidado. A experiência antropológica de cuidar e ser cuidado. O cuidado é a realidade humana que nos ajuda a superar, a contornar a experiência do sofrimento. A gente não supera totalmente, mas de alguma maneira nós damos sentido a ele. Damos sentido em 2 dimensões. Ou porque nós o compreendemos, mesmo que a gente não consiga mudar, ou porque a gente, além de compreender, a gente consegue interferir naquele que sofre. Nós estamos acompanhando, por exemplo, a fome na Somália. É uma vergonha mundial isso. É lamentável que a gente tenha o gasto, que a gente sabe que é publicado o tempo todo, com armamentos, com instrumentos bélicos, com armas de destruição, que os países investam tanto por causa dessa segurança que a gente diz precisar ter, que se invista tanto em armas, e a gente esqueça de questões humanas, e que a gente deixe de cuidar de situações humanas, e que expõe essa ferida vergonhosa que é a fome. Acho que num mundo com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, nós não podemos admitir mais a possibilidade da fome. E isso, como é que eu vou diminuir isso? Na experiência de cuidar. Como é que eu cuido dos famintos no mundo? Quando eu olho para o meu lado e descubro aqueles que estão mais próximos a mim e que eu posso alcançar. É claro, eu posso fazer uma doação para chegar lá na Somália, mas a gente também precisa saber que do nosso lado, aqui, muito próximo a nós, existem pessoas passando necessidades muito urgentes e que nós podemos socorrer. E essa experiência de cuidar e ser cuidado é que faz com que a gente, de alguma maneira, tenha condições de dar socorro a esse limite humano. Então, se por um lado eu não tenho como mudar a minha condição de criatura, por outro, eu aprendo que o cuidado me socorre nessa condição de criatura. O que às vezes a gente encontra, minha gente, que nós vamos vivendo de um jeito tão errado, que muitas vezes nós não vamos sabendo nem mais por que a gente agiu daquele jeito ou de outro. A falta de autoconhecimento é uma coisa muito triste, porque quando a gente não se conhece, a gente também não se corrige. Se você tem uma dificuldade de autoconhecer-se, você também vai ter uma dificuldade de se corrigir naquilo que você precisa. Porque como é que você vai identificar o defeito se você não conhece? Se você passa por cima deles o tempo todo e você não coloca a atenção no defeito que tem. O autoconhecimento, ele nos equilibra, ele nos mostra o que a gente é e ele vai também nos dando um instrumental para a gente poder começar a lidar com a gente mesmo. Muitas vezes a sua dificuldade de lidar com os outros, de conviver com os outros, é porque você ainda não aprendeu a conviver com você. Todos nós temos regras. O ser humano tem um estatuto interior. Se você não leu esse estatuto, você não vai saber manusear você mesmo. Você não vai saber lidar com você.
Muitas vezes nós não sabemos lidar com a gente porque a gente não lê o manual de instrução. E como é que a gente lê esse manual de instrução, que somos nós? No momento em que você tira um espaço para a autopercepção, você pensar tudo aquilo que foi relevante no seu dia, o encontro com aquela pessoa, a conversa que você teve com ela, a decisão que você tomou, como é que você reagiu a uma crítica, como é que você reagiu àquela piada que te chateou, enfim. Tudo isso que você examina antes de dormir é um jeito que você tem de se autoconhecer. É um jeito que você tem de acender luzes sobre a sua vida. De você começar a descobrir, será que hoje eu fui o ser humano que eu poderia ter sido? Eu tenho muito medo de não ser o ser humano que eu posso. Eu tenho muitos defeitos, eu sei quais são eles, eu sei quais são os piores. Qual que é o meu esforço todos os dias? Não deixar que os meus maiores defeitos prevaleçam sobre as minhas pobres qualidades. Porque as minhas qualidades são muito pobres perto dos meus defeitos. Mas onde é que está o meu autoconhecimento? Em não deixar que os meus defeitos falem mais alto que as minhas qualidades. Como é que eu vou viver para fazer com que esses defeitos não sejam prevalentes? Que eles não prevaleçam sobre as minhas qualidades? No momento em que eu vou fazer meu exame de consciência, a minha autoanálise, enfim, dê o nome que você quiser. Se eu percebi que hoje eu fui agressivo demais, se hoje eu fui mal educado, eu vou colocar a minha atenção para que amanhã, quando eu viver uma situação semelhante, eu não haja da mesma forma como agi hoje. Como é que você vai neutralizar a sua raiva? Meu Deus, padre, eu não posso nem olhar para a cara daquela criatura. Eu também tenho gente assim. Nunca me fez nada. Mas eu olho para aquela criatura e eu tenho um mal-estar. O que eu vou fazer? Vou fingir que não sinto? Não, só que eu vou assumir isso para mim e vou fazer um exercício. Já que ela me provoca mal-estar, eu não vou permitir que esse mal-estar prevaleça. Então eu vou fazer o meu esforço para chegar próximo, para ver que ela não é esse bicho de 7 cabeças que eu acho que ela é. Vou começar a tratá-la com simplicidade, com espontaneidade, e assim aquele bicho de 7 cabeças que eu acho que é o outro vai por terra. Aí você leu o seu manual de instruções e o mais bonito, aprendeu a lidar com aquela aversão que você tinha com a pessoa. Gente, ter aversão pelas pessoas não é problema, isso é natural. Cada vez que nós nos encontramos com uma pessoa, nós construímos uma terceira. Essa terceira pessoa chama-se nós. É um eu que se encontra com o tu e gera uma terceira pessoa. O que faz a gente gostar do outro é o nós que a gente cria cada vez que a gente se encontra com ela. É o que derrama de mim e o que derrama dela, formando essa terceira pessoa. Por isso que tem gente que é tão agradável você ficar do lado dela. É porque na verdade você derrama com ela o que você tem de melhor. Isso chama-se simpatia. A empatia é essa facilidade que a gente tem de querer o outro perto. Eu olho e gosto do que o outro me desperta no momento que ele me olha também. Quando eu tenho uma antipatia, isso é, não tenho a empatia, mas tenho o contrário, que é uma aversão, uma resistência, o que na verdade está acontecendo é que eu não estou gostando do nó que foi feito. Do encontro entre os dois laços, entre o eu e o tu, tem um nó que foi dado. Nós chamamos de nós. Eu, tu, nós. Não é verdade? Este nós que nasceu, a gente não gosta. Ah, não sei não, eu não gosto daquela pessoa não. O que você na verdade não gosta é o que ela faz derramar de você. Aí você quer se afastar dela porque você não gosta do que ela tira de você. Essas são as regras, minha gente. Essas são as regras que fazem com que a gente tenha a capacidade de conhecer a gente mesmo. Quando a gente começa a analisar essas coisas, a gente começa a prestar atenção nessas coisas, a gente começa a viver com mais qualidade. Amanhã, hoje, sei lá, você vai se encontrar com aquelas pessoas que lhe causam antipatia. Você já vai se lembrar. O que você não gosta naquela pessoa? É o que ela desperta em você. É o nós que nasce do encontro com ela. Mas isso pode ser modificado. Pode ser modificado porque à medida em que a gente se autoconhece, a gente se controla e a gente não permite que a gente derrame para ela o que a gente tem de pior. E quando eu não me derramo naquilo que eu tenho de pior,
eu começo a gostar um pouquinho mais daquela pessoa. Eu começo a superar aquela antipatia natural e às vezes, se sou sincero, se sou honesto, eu vou caminhando até mesmo para tornar-me amigo daquela pessoa. Quantas pessoas que hoje você pode dizer são os meus melhores amigos e que naquele primeiro momento que você encontrou, você nem gostou de ver a cara dela? Eu pessoalmente penso que às vezes nós perdemos tempo demais na vida com aquilo que a gente não sabe sobre o outro, com aquilo que a gente imaginou e acha que é a verdade. Quem sabe hoje Deus nos dê a graça de criar um autoconhecimento e também uma disposição para a gente encontrar as pessoas com um pouquinho mais de espontaneidade e simplicidade. E durante o meu período de adoecimento, para vocês terem uma ideia, ele é um resultado que eu fui construindo, né? Ninguém fica doente da noite para o dia, ninguém fica com síndrome do pânico da noite para o dia, ninguém fica com medo das pessoas da noite para o dia, ninguém fica deprimido da noite para o dia. E eu me lembro que o meu primeiro sinal foi justamente na estrada, uma dificuldade que eu estava enorme, gente. Vocês não sabem como era penoso quando eu ia chegando ao local do evento. Quando eu tinha que descer da van, quando eu tinha que encontrar as pessoas. Era uma coisa que não estava no meu controle, sabe? Quem teve síndrome do pânico, quem teve depressão sabe. Não é uma coisa que você controla, que você decide racionalmente. Eu vou viver esse momento e vai ser tudo tranquilo. Não é. Definitivamente não é. E aquilo que antes para mim era uma fonte de tanto prazer, de tanta alegria, de tanta satisfação, de repente deixou de ser. Aí eu comecei a fazer uma retomada, né? Pra vocês terem uma ideia, quando eu lancei o meu CD, eu tive uma época em que eu tinha 25, 26 shows por mês. Às vezes eu ia em casa uma vez a cada 2 meses para trocar de mala. E nenhuma saúde aguenta isso, né? Sobretudo quando você tem uma natureza que pede a quietude. Eu sempre fui assim. Pode não parecer, mas eu sou tímido, muito tímido. Eu enfrento bem. Vou ter que falar para 1 milhão de pessoas. Nem frio na barriga me dá. Eu sou tímido nas relações interpessoais, sabe? Se eu chegar assim numa sala que tenham 6 pessoas, eu fico tímido. Eu não tenho timidez com a multidão, eu tenho timidez assim, no dia a dia. Fico extremamente constrangido quando as pessoas me abordam para tirar foto e eu sei que as pessoas estão olhando ao redor. Tudo isso me faz ficar muito constrangido. Então, eu tenho uma natureza melancólica, a melancolia sempre fez parte da minha vida. Sempre fui um menino triste, digamos assim, né? Não de tristeza, que vida infeliz que eu tenho. Não é disso não. É de uma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu não sei de onde nasce, que acaba me identificando muito com tudo aquilo que é naturalmente melancólico, né? Então eu sempre fui assim. Então de repente eu estava num vai e vem interminável, né? Que não tinha fim nunca. Eu ficava naquele vai e vem, uma vida muito diferente da vida que eu sempre tive. Eu me afastei muito das minhas origens, das minhas raízes. Essa vida de muita evidência, ela tem tanto prejuízo pra gente, vocês não podem imaginar. Eu que sempre gostei de estar no meio do povo, com as pessoas. O que mais me fez querer ser padre foi isso. A oportunidade de ouvir as pessoas. Estar com elas. Porque eu sempre quis oferecer aos outros aquilo que eu gostava de receber. Eu acho que esse é um princípio tão honesto, sabe? Quando você descobre que você gostaria de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Tantas vezes na minha vida eu precisei ser ouvido e não fui. Em muitos momentos da minha vida eu queria ser ouvido por alguém. Eu queria receber uma palavra que abrisse os meus horizontes, que me ajudasse a pensar diferente. E eu não tive. Eu quis ser padre para isso.
que ser padre para poder oferecer às pessoas aquilo que eu gostaria de receber. Nós somos tão necessitados de alguém que nos discute, né? Sem julgamentos, sem expectativas. Alguém que só escute o que a gente tem a dizer. Alguém que nos coloque no colo com a palavra, com o olhar. Eu sinto que eu fiz muito isso. Esse eu acho que é um dom que Deus me deu, que eu levo muito a sério, que é a oportunidade que eu tenho de colocar as pessoas no colo com o meu olhar, com a minha palavra. Eu tenho muitos defeitos, muitos, mas eu tenho uma capacidade assim quase que natural em mim, sabe? De acolher as pessoas. Eu não tenho medo de gente. Então, de repente eu me percebi padre, aquilo que eu sempre quis ser padre, desde menininho. E aí de repente eu me vi, um padre conhecido, famoso, sem direito de fazer aquilo que eu tanto gostava. E eu fui protelando, sabe? Eu fui deixando de tomar a decisão, eu fui deixando de fazer o que precisava ser feito, eu fui entrando dentro de um rolo compressor que foi triturando muita coisa dentro de mim. E muito da minha essência ficou ofuscada. E nada pode nos tornar mais infelizes, minha gente, do que quando a nossa essência não é respeitada. Quando aquilo que é verdadeiro em nós não tem o seu devido espaço. Por mais que você esteja aparentemente feliz, realizado, lá dentro de nós, vai se criando um espaço como se a consistência fosse acabando, sabe? Como se você mesmo minasse os alicerces da sua casa. É igual uma parede de cimento, por mais sólida que ela seja, se há um vazamento, uma infiltração, um dia essa parede cai. Mesmo que ela tenha sido erguida a partir de cimento, argamassa, tudo isso. Quando a nossa essência não é respeitada, nós criamos um espaço de fragilidade muito grande. Uma fragilidade que vai contar. Que um dia vai gritar. Que um dia vai fazer muito, muito barulho dentro de nós. E foi justamente isso. Foi justamente isso que aconteceu comigo. De repente a minha habilidade em passar por cima de tudo aquilo, de ter uma vida muito contrária ao que me pedia a alma, essa consciência eu tive logo de início. Eu falei, meu Deus do céu, eu dou ao meu corpo um tratamento completamente diferente do que me pede a alma. E ali eu me dispersei, eu me tratei de uma maneira desonesta. Eu estive muito ausente de mim. Muitas coisas da minha vida sacerdotal ficaram de lado. E de repente eu estava doente. O Padre Fábio, que tantas vezes esteve tão inteiro nas coisas, de repente teve que dizer que não era assim. Que a gente adoece também. Que por mais que a gente tenha vontade de ser forte, dizer que está tudo bem, não está. Não está. Mas foi tão libertador para mim, sabe? Porque para mim foi também muito bom. Porque eu me lembro que quando eu comecei a ser conhecido, sempre tem aquela possibilidade de você inventar um papel, né? De você fingir alguma coisa, para as pessoas gostarem um pouquinho mais de você. É uma tentação isso. E eu pensei na hora e falei,
quando surgiu com a primeira oportunidade de ir fora dos muros da Igreja Católica. Eu disse, opa, eu vou ser eu mesmo. Porque vai ser difícil. Imagina não sendo quem eu sou. Se eu tiver que me tornar conhecido sendo alguém que eu não sou. E é claro que eu apanhei muito. É um homem vaidoso. Sim, não posso dizer para vocês que eu não sou vaidoso. Gosto de me cuidar, minha vida inteira foi assim, desde menininho. Enfim. Optei por ser eu mesmo, fiz a minha verdade prevalecer. E graças a Deus eu sempre encontrei gente muito generosa, gente muito misericordiosa, que trabalha comigo, que me estende a mão, que não me condena. E é por isso que eu gosto de ser assim, sabe? Não faz sentido eu ser o padre da condenação. Primeiro porque eu acredito no Deus que me dá a oportunidade todo dia de me refazer, de me corrigir, de entender o meu mecanismo, de não me desprezar por isso, de não me jogar fora por causa dos erros que eu cometo. Eu acredito nesse Deus manifestado em Jesus que tem um carinho enorme pelos mais frágeis. Um Deus misericordioso que tem uma capacidade enorme de acolher os que a gente geralmente não acolhe. Então não poderia ser diferente o meu olhar. Não poderia ser diferente a minha presença na vida das pessoas. Padre Fábio, sempre sofri muito na vida. Na escola, no meu grupo de amigos, sempre fui muito ridicularizado. Talvez pelo meu porte físico, que dificultava sempre as minhas atividades no esporte, as minhas atividades com os meus amigos. E mesmo tendo emagrecido muito, ainda continuo sofrendo do mesmo jeito. Como é que posso me livrar deste papel, padre? Cansei de ser o bobo da corte e hoje sinto que estou ficando solitário à medida em que não me disponho a cumprir mais o papel que antes eu cumpria. Gente, o que é interessante no questionamento do Júnior, isso vale para muita gente, é o seguinte: todas as vezes que nós estabelecemos relações sociais, a gente acaba distribuindo papéis, né? A gente acaba exercendo um papel e os outros que estão do nosso lado, assim como o Júnior fez o papel de bobo da corte, fez com que ele criasse dentro dele esse personagem e o levasse adiante. Por quê? É muito interessante isso. Nas relações sociais que nós estabelecemos, um papel sustenta o outro. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza alguém e a gente está em grupo, ridicularizar o outro faz a gente sentir-se bem com a gente mesmo. Já observou isso? E aí você percebe que no momento em que você ri de alguém, o outro está prestando um papel social, isso é, está mantendo a sua alegria, está mantendo a sua satisfação. Isso é terrível, mas é uma realidade que acontece o tempo todo. Tanto é que nas relações familiares, a psicologia nos ajuda a entender isso, que o tempo todo nós estamos exercendo um tipo de papel. Por exemplo, você tem na família o bem-sucedido, mas você também tem o mal-sucedido. Você tem aquele que alcançou o sucesso, mas você tem a vítima. E muitas vezes a vítima é mantida na relação com aquele que é bem-sucedido, porque lamentavelmente as relações humanas sempre passam pela comparação. E sempre aquele que está numa situação favorável acaba desempenhando esse papel social, que pode ser não só dentro da família, mas pode ser também no seu grupo de trabalho, onde quer que ele esteja. É por isso que quando a gente fala de relacionamentos, a gente precisa ter muita consciência e clareza, e por isso a gente precisa aprofundar sempre mais as questões humanas, para a gente começar a identificar duas coisas importantíssimas. Qual é o papel que eu presto nas relações? Como é que as pessoas me interpretam? E depois, como é que eu permito que elas me interpretem? Porque uma coisa é você ser ridicularizado uma vez e você aceitar. Outra coisa é você ser ridicularizado a vida inteira e isso tornar-se importante para você manter o vínculo com as pessoas. E muitas vezes a vítima é mantida assim.
O bem-sucedido faz questão que a vítima esteja sempre do seu lado, porque é o melhor jeito que ela tem de se sentir bem-sucedida. Como é que uma pessoa vai se sentir bem-sucedida se ela não estiver se comparando com alguém? Não é verdade? E às vezes essa comparação, ela acontece o tempo todo e a gente não percebe que está acontecendo. Dentro de casa, por exemplo, Júnior, não é só na sua relação com seus familiares, com seus amigos, o tempo todo você também presta um papel social. Agora, meu amigo, você precisa tomar cuidado, porque você é que está permitindo que esse personagem vá adiante. E é você que o criou e é você que terá que destruí-lo. Não são os seus amigos que vão mudar em relação a você, mas é você que tem que mudar, primeiro diante de você mesmo. Como é que você se interpreta? Porque se alguém um dia achou que você era o bobo da corte, que você era o mais gordinho, mais engraçado, mais isso, mais aquilo, hoje você precisa começar a identificar dentro de você que já passou essa época, que você não tem que levar esse fardo adiante. Isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos grupos, quando você percebe que uma pessoa tornou-se prisioneira daquilo que ela permitiu que os outros fizessem dela. E é pavoroso isso, pavoroso. E nas relações familiares, muitas vezes o nosso irmão fracassado ele é mantido por nós que somos bem-sucedidos. Porque no momento em que nós alimentamos a relação de dependência, então eu cuido dele o tempo todo, eu dou tudo aquilo que ele não tem, eu faço de tudo para que ele se sinta um pouquinho melhor naquele fracasso que ele está vivendo, eu acabo mantendo-o no fracasso. E é por isso, aí a gente entende um pouquinho aquilo que a gente diz, que pai que fica bajulando demais os filhos, dando tudo o que eles querem, protegendo-os da vida. Uma coisa é você educar para a vida e para a coragem, outra coisa é você proteger o filho o tempo todo, impedindo que ele cresça. O que você faz é justamente isso, você cria já um filho fracassado, porque você não o prepara para as dificuldades da vida. Então fica aquela relação de criar dentro do filho um personagem, que é o filho que você queria ter, um filho sempre preso a você, um filho sempre dependente. Não é para isso que a gente tem que educar os filhos da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar qual é o papel social que nós estamos exercendo dentro de casa e fora de casa. Isso é uma questão de conduta, de você descobrir se aquilo que você vive de fato é o mais honesto que você pode viver. Ninguém nasceu para ser bobo da corte. E nós muito facilmente elegemos esses bobos da corte, né? Porque a gente precisa deles. A gente precisa ter sempre o ridículo do nosso lado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, gente, dentro do seminário isso é muito comum. O lugar onde a gente é educado, posso dizer, que vivi a vida toda no seminário, a gente corre o risco de ter sempre aquele mais bobinho, que todo mundo faz de mais bobinho, e vai ficando mais bobinho, mais bobinho, mais bobinho. O tempo passa e ele não aprende a não ser outra coisa senão não ser o mais bobinho. É um crime que a gente comete com eles, porque quando a gente permite que uma pessoa esteja cumprindo esse papel, é aquele bonzinho que todo mundo faz dele o que quer. Não significa que a gente vai extrair a bondade dele, não, e retirar, seja mal agora, não é isso. Significa que nós vamos dizer e lutar para que ninguém seja limitado a ser apenas este bobinho. Não, é disponível, mas também não será bobo de todos, né? É aquele que vai ficar sempre disponível, mas então vamos descobrir um jeito de fazê-lo crescer a partir dessa disponibilidade, para que isso não se torne um fardo para ele com o tempo. Isso é muito natural acontecer. Realmente você precisa tomar consciência daquilo que você permitiu que os outros fizessem com você. E não é esperar que os outros mudem não, meu filho. Ninguém vai mudar, tá bom? O papel que você exerceu já está decorado por eles. Quem tem que mudar o roteiro do filme, da história, é você. Porque na sua vida, quem manda, quem é o diretor, quem é o escritor, o roteirista, é você. Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto que eu me refaço, o tanto que eu fico mais inteiro através deste programa, através de tudo que Deus já me permitiu viver aqui nesse território, através de vocês que me recebem em casa, e toda quarta-feira me dão a oportunidade de ser padre, de poder partilhar a minha vida, de poder refletir a vida dos outros aqui de uma maneira respeitosa, tornando-a matéria-prima da nossa evangelização. Aí volto à música, o porquê de estar dizendo tudo isso, né?
seja o meu melhor amigo. Isso me comove. E eu acho que esse é o maior desafio que eu vivo como homem e também como padre. Porque eu quero que Jesus seja o meu melhor amigo, sim. Porque eu aprendi que se eu estiver próximo a Ele, ser melhor amigo dele, eu vou respeitar o que Ele me pede, porque a gente trata um melhor amigo assim. Sobretudo quando você sabe que o seu melhor amigo é muito melhor que você. Quando ele tem muito mais lucidez que você. Quando ele tem muito mais história que você. Ele é meu melhor amigo. Eu quero ficar parecido com ele no meu dia a dia, porque eu acredito que a qualidade do meu ministério depende dessa semelhança. Eu quero ter a mesma disponibilidade que ele teve. Eu quero viver parecido com ele na sua capacidade de amar, na sua capacidade de acolher as pessoas. E poder dizer para ele todos os dias, em todos os momentos da minha vida: Senhor, eu estou aqui. E se o Senhor precisar deste pobre homem hoje, age através de mim, age através dele. E seja o meu guardião, me proteja de todos os males, me proteja de todos os excessos, me proteja de tudo aquilo que pode retirar a minha inteireza, me proteja de todos aqueles que não me amam do jeito certo, me proteja de todos aqueles que de alguma forma querem banalizar quem eu sou e a riqueza do ministério que o Senhor me confiou. Faço essa partilha porque essa alegria que hoje me invade, essa alegria que hoje me convoca, alegria é sempre uma convocação, né? Eu quero repartir com você, para que você também sinta-se convocado por ela, pela alegria que brota de ser amigo de Jesus. Eu sei que às vezes a gente compreende a religião como obrigações, né? Como situações que nos obrigam a fazer isso, a fazer aquilo. Não, esqueça isso. Nós aqui na Canção Nova queremos vivenciar e experimentar isso na nossa vida e depois convencer aqueles que nos assistem, aqueles que nos leem, aqueles que nos escutam, que ser amigo de Jesus não é um fardo, pelo contrário, é um privilégio. E que ter Jesus como melhor amigo é uma garantia de que nós seremos bons amigos dos outros também. Porque toda vez que nós fazemos a experiência de ter Jesus como o melhor amigo nosso, nós ficamos mais atentos à maneira como nós somos amigos dos outros. Eu sei que neste tempo tão marcado pela falta de confiança, pela falta de fidelidade, né? Às vezes eu encontro tanta gente traída, machucada, confiou em alguém, e aquele alguém em quem ela confiava traiu a confiança, não foi fiel, contou aquilo que era tão particular, aquilo que era segredo sagrado, né? Segredo sagrado, bonita a junção das duas palavras, né? Banalizou o sentimento. Eu sei que neste tempo onde nós estamos tão à mercê da violência do outro, não estou falando da violência física, não. Estou falando da violência que invade, que atenta contra aquilo que é sagrado para nós. Tantas pessoas estão hoje sendo violentas contra os valores que nos fazem pessoas. Ter essa mística. Eu sei que as pessoas vão nos trair, mas se a gente for melhor amigo e deixar que Jesus seja o nosso melhor amigo, eu digo agora e quero dizer isso sempre, o meu melhor amigo é Jesus. Porque é Ele que me salva todos os dias, é Ele que me reconcilia, é Ele que me recebe de braços abertos, mesmo estando eu tão ferido, tão machucado, tão pecador. E quero que Ele seja o meu melhor amigo. Como? Eu quero que Ele seja a minha referência o tempo todo. Eu quero que Ele seja o meu caminho, eu quero que Ele seja a minha verdade. Ricardo Sá agora há pouco tuitava e falava sobre isso, do valor da verdade. Como é bom a gente lidar com a verdade, por mais dura que ela seja. E Jesus não trabalha com a minha mentira e nem está disposto a me receber quando eu quero mentir para Ele.
porque com a mentira ele não pode fazer nada na minha vida. Por isso só me resta ser verdadeiro diante dele, esparramar as minhas misérias sobre a mesa e ter a consciência de que ele acolhe tudo isso, desde que seja a minha verdade. Ser melhor amigo dele e permitir que ele seja o nosso melhor amigo. É a gente estabelecer esse vínculo, minha gente, que não nos deixa ficar paralisados. O crescimento espiritual é isso, é avançar na amizade com Jesus. E porque sou amigo dele, me interesso pela vida dele. Não é obrigação eu ler a Sagrada Escritura. Não é obrigação eu participar da missa todos os domingos. Não é obrigação eu fazer a minha oração diária, não. É privilégio. Porque quando rezo, quando faço a leitura dos evangelhos, quando participo da Eucaristia, eu tenho a oportunidade de estar a sós com o meu melhor amigo. A religião é isso. Eu gosto de dizer isso. Orar é a gente estar em audiência particular com Deus. É a gente ser recebido em audiência particular por aquele que tudo sabe de nós. E ali, naquele momento de intimidade, a gente ter a oportunidade de partilhar o nosso coração, de partilhar as nossas dificuldades e de entregar a Ele, na certeza de que Ele não vai banalizar, nem tampouco desconsiderar o que nós entregamos a Ele. Porque o melhor amigo, o verdadeiro amigo, sabe nos respeitar. E eu gostaria de lhe convidar neste programa, e a partir deste programa, você também trazer a mística dessa amizade com Deus. Crescer na fé é você crescer na amizade com o Senhor. Orar é você estabelecer oportunidades de crescimento no Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos, porque a religião nos propõe, não é outra coisa senão dar passos na direção do amadurecimento dessa amizade. Uma amizade madura é sem dúvida fruto de muito esforço, de muito labor. A gente não fica amigo íntimo da noite para o dia. Pode até ter facilitadores, a gente tem muita coisa em comum, mas a confiança é um elemento que se dá aos poucos. E essa confiança que nós precisamos ter em Deus, ela também se dá pelo processo de se aproximar deste Deus e de tentar conhecê-lo, através de tudo aquilo que está à nossa disposição, através de tudo aquilo que a igreja nos entrega como um tesouro de salvação, que nós vamos aos poucos descobrir. Eu sei que você tem muitas dificuldades na sua vida, eu sei que às vezes a solidão é pesada, eu sei que às vezes você não tem alguém para telefonar ou bater na porta e pedir que lhe ajude. Não perca tempo. Faça da sua experiência com Jesus uma experiência de amizade, para que você tenha nele essa oportunidade de dividir o que você é, o que você sente. Aproxime-se de Deus e faça com que cada vez mais a sua proximidade com Ele gere uma amizade fecunda. Para que você também tenha o direito de cantar essa música, quem sabe todos os dias, ainda que seja um trechinho dela, e implorar e solicitar para que o seu processo de fé saia da esfera da obrigação e entre na esfera do direito, do privilégio. Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é a experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso, e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio.
Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória. Queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis: ou alguém disse com pressa, ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer, e ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que muitas vezes nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem, ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. De maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. Porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos, e às vezes você não sabe nem por onde começar porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nesta mística do mundo de hoje, nessa tendência do mundo de hoje, de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse.
Pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou ao dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira. É estranho, mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita, porque a ira, ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria, geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entrou um dia dentro do nosso coração, nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música, ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada, ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta, o bom intérprete, ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor. Porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu, quando dava aula na faculdade de teologia, lá na faculdade leoniana, eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia: olha, cuidado para você não ficar com um tom de voz, um jeito de falar igual a todo mundo. Busque a melodia das palavras. Busque o seu jeito de dizer. E que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas, que o seu jeito de ensinar o Evangelho, a palavra de Jesus, as coisas boas da vida, estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura. A palavra pode ser dura, mas a música que envolve a palavra não precisa ser. Porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa, uma armadura. Não. Todos nós temos medo de armadura, porque ela nos recorda a guerra. E às vezes, ao invés de colocar melodia, música na nossa palavra, a gente coloca armadura. A gente sabe que na lógica dos nossos amores é muito fácil a gente amar quando a gente tem razão para amar. Mesmo porque às vezes na vida nós achamos que para o amor existir é preciso que haja uma razão. E geralmente é assim que funciona. Não só achamos, como é assim que funciona. O amor gira muito em torno das razões. Agora, o surpreendente é quando você descobre que dentro de você há uma capacidade de amar que independe das razões. Digamos que 90% do seu amor você ame a partir de razões. E é muito simples. O outro faz alguma coisa que merece a sua predileção. O outro representa alguma coisa que merece a predileção. O outro realizou alguma coisa na vida que abriu seus olhos para que você percebesse, e de repente o seu amor caminhou naturalmente em direção daquele que despertou isso em você. Mas você também não pode negar que mesmo quando você tem razões para amar alguém, de vez em quando o amor esbarra em você sem razão nenhuma. E você descobre uma fonte de gratuidade. O outro não fez nada por você. O outro não falou nada para você. Mas o seu olhar atingiu e você foi capaz de amá-lo mesmo sem ter razões. Se eu amo naturalmente aqueles que me dão razão para amar, e se boa parte do meu amor, se os 90% da minha capacidade de amar estão movidos, estão na direção daqueles que me dão razão, a conversão é a gente diminuir um pouco esses 90% para dar maior espaço àquele amor que não tem razão. Porque somente no momento em que a gente descobre o amor que não tem razão,
é que nós vamos entrar no sentimento mais profundo que Deus nos ensinou através de Jesus. Se você for pensar, Jesus tinha muito poucas razões para amar os seus. Traiu o tempo todo, os amigos traíram, os amigos mentiram para ele. E se você humanamente quiser dizer que Jesus não tinha muitas razões para continuar amando seus amigos, você está certo. Porque você faz a sua análise a partir desta lógica que é comum nos dias de hoje, que sempre foi comum na história da humanidade. Nós continuamos amando à medida em que o outro corresponde àquilo que a gente espera dele. Mas e se no momento que deixa de corresponder e você descobre que mesmo assim você continua amando, então de alguma maneira você está vivendo a consequência daquela jaculatória que a minha mãe me ensinou quando eu era criança. Pedindo ao coração de Jesus que ele me desse um coração semelhante ao dele. Quantas vezes eu como criança rezei isso sem entender? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ter um coração semelhante ao coração de Jesus significa você entrar nessa porcentagem menor de amar sem razão e dilatar. Você não conhece nem 1% da humanidade, mas você pode amar essa humanidade inteira. O significado do amor cristão nos coloca na possibilidade de quem quer que seja que a gente encontrar hoje pela vida, mesmo que eu não tenha a oportunidade de conviver, mas que o meu encontro seja amoroso. Há uma palavra bonita que traduz o amor, que se chama gentileza. A gentileza é aquela demonstração de amor, esse amor gratuito. Você nunca viu aquela pessoa na vida, mas naquele momento, a sua reserva de amor, esse amor que não precisa de razões, exerceu um domínio sobre você. E quando você foi dominado por este modelo de amor gratuito, o mundo inteiro ganhou naquele gesto. Porque onde existir uma pessoa agindo em nome da gentileza, o amor de Deus estará prevalecendo no mundo. Onde existir uma pessoa hoje disposta a viver o amor da gratuidade, Deus estará vencendo a partir dela. Esse é o desafio de todos nós. Você sabe muito bem quanto é que você tem de amor gratuito dentro de você. Eu sei muito bem quanto que eu tenho dentro de mim. É disso que nós estamos falando, minha gente. É a gente descobrir que quando o outro é intragável para mim, eu tenho que me desdobrar na direção dele. Não é por uma questão de vaidade você ser melhor que ele, não, não. É para que os ódios do mundo diminuem a partir da nossa capacidade de amar. Às vezes nós temos aí tantas pessoas que não gostam de nós, tantas pessoas que falam mal de nós, que nos tratam mal. Nós não temos que dar o mesmo resultado. Não, nós não vamos negociar com a mesma moeda. Porque assim nós tornamos o mundo pior do que já é. Eu não quero um mundo pior, você quer? Eu tenho certeza que não. Então fazer a diferença nessas pequenas medidas, e a gente cresce como pessoa, a gente se aproxima de Jesus. A gente fala tanto que a gente quer ser semelhante a Jesus, mas Jesus tinha uma facilidade imensa de amar os que o odiavam. Aqueles que o odiavam, ele amava mesmo assim. Aproximar-se daqueles que nos tratam mal e oferecer um gesto de gentileza é um jeito bonito que a gente tem de mostrar que nós não estamos em guerra. Porque às vezes o nosso silêncio pode dizer que nós estamos em guerra também. Não. Aproximar-se, tratar bem, receber bem o que chega, mesmo que ele não goste de você. O problema é dele, é ele que não gosta. Você faz o seu esforço de trabalhar a sua humanidade, por quê? Porque você não quer se juntar ao cordão do ódio no mundo de hoje. Acho lindo, minha gente, a capacidade que Jesus tem de olhar para os miseráveis e pensar que essa religião começou assim. Pensar que tudo isso é motivado por essa mística. O absurdo de um Deus que prefere os pobres, o absurdo de um Deus que prefere os fracos, o absurdo de um Deus que prefere os pecadores. De você pensar que onde existe a miséria humana, ainda que seja aquela que nos envergonha,
lá o amor de Deus grita, pede passagem. E quem sabe pensando assim, nós vamos deixar de vestir essa vaidade da santidade, nós vamos retirar de nós as máscaras que muitas vezes nos impedem de nos aproximar dos outros, porque a gente acha que a gente é melhor que eles. Quem sabe assim a gente vai ganhar um olhar diferente, mais misericordioso, sabendo que na fragilidade do outro eu também estou espelhado, que quando eu olho para o pecado do outro eu estou vendo o meu também, que por isso talvez eu rejeite tanto, porque eu estou vendo no outro aquilo que eu não gosto de ver em mim. Deus tem que abrir os nossos olhos para essas coisas, minha gente, porque o tempo todo Jesus se ocupava dessas pessoas. Ele não tinha medo, ele não tinha medo das prostitutas, ele não tinha medo dos ladrões, porque ele sabia muito bem quem ele era e o que ele podia fazer na vida delas. Tomar posse desse olhar de Jesus para que a gente comece a olhar o mundo com olhos diferentes. Tomar posse desse jeito específico de Jesus ser, para que nós possamos ser nas pequenas medidas também como Ele. Que não caiba dentro de nós essa santidade vaidosa que nos distancia dos outros, não. Se a sua santidade lhe distancia daqueles que precisam da sua misericórdia, cuidado, porque você pode estar no caminho errado. Quanto mais Deus está em nós, maior será a nossa capacidade de olhar para os calvários do mundo e dele nos aproximarmos com reverência. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo, inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.